Vamos lá, nesse vídeo nós vamos fazer um comparativo entre o Sonoff 4 canais Pro R2 e R3 para que você possa decidir qual deles comprar. Bem, eu tenho aqui duas versões do Sonoff 4 canais, o 4CH Pro, uma versão R2 e uma versão R3. Se você está em dúvida em qual comprar, vamos dar uma olhadinha aqui nas configurações, vamos dar uma olhadinha nas funcionalidades desses dois modelos para que você possa então decidir. Vamos lá então. Iniciando com o R2, nós temos dois vídeos sobre o R2, um onde nós fizemos o unboxing dele, nós fizemos a configuração básica, exemplos de ligações, e um outro vídeo de configuração avançada. Então eu vou deixar os cards aí para que você possa ver. Basicamente, ele é um modelo de automação residencial com 4 relés, então você tem aqui 4 canais. O R2 tem uma característica interessante que ele não tem parafusos para prender os fios, então você coloca os fios aqui e aperta essas chaves. Isso, por um lado, é bom, por outro lado é ruim também, que nós tivemos experiência de alguns fios de bitola mais fina, ou mesmo fios que utilizam terminais elétricos, eles escapam quando você prende por esse tipo de prendedor, né? Além disso, né, ele tem aqui os LEDs, né? Então um LED para cada canal e um LED que indica a conexão dele para o Wi-Fi. Eu vou deixar aí então os cards dos dois vídeos que nós fizemos sobre esse dispositivo. Já o R3, nós ainda não fizemos uma revisão completa dele, iremos fazer em breve, mas quais são as principais diferenças assim olhando externamente, né? Eles são muito parecidos, o tamanho similar. Você também pode observar que tem 4 botões para acionar os 4 canais, 5 LEDs, né, um de cada canal, mais um LED do Wi-Fi. E note o seguinte, ele não tem mais aquela tampa. Então ele vem, inclusive, na caixa, ele vem com uma chave para que você possa prender os fios aqui. Provavelmente o problema que eu percebi ao prender fios de bitola menor foi algo que definiu aqui a mudança para esses parafusos novamente que prendem aí fios de qualquer tamanho. Bem, então externamente eles são muito parecidos, tamanho também, a gente pode ver que é basicamente o mesmo, né? Muda a cor aqui. Os dois têm a previsão para fixação em trilho tipo DIN, você tem aqui as presilhas, né? No R3 as presilhas vieram nesse saquinho. Também tem a possibilidade de você prender por parafusos, né? Inclusive se você tiver um deles instalado e for substituir pelo outro, não precisa nem refazer a furação, que é a mesma, né? Tem aqui o mesmo tipo de furação. Vamos dar uma olhadinha de perto aqui nessas características então de operação deles, né? Então vamos lá. Eu vou ampliar aí na tela as informações que estão aqui na tampa dos dispositivos. Então, iniciando com o R2, né, ele aceita de 90 a 255 volts, ou também eles têm uma entrada, os dois, que podem ser alimentados por corrente contínua. O R2 aceita de 5 a 24 volts. Já o R3, ele trabalha com 100 a 240, então é uma faixa um pouquinho menor, né, é 90 a 250 para 100 a 240, e trabalha de 9 a 24 volts, e não de 5 a 24, na entrada de corrente contínua. Mas as diferenças acho que acabam aí, né? Os dois trabalham com radiofrequência 433, você pode programar cada canal aqui para aceitar um comando de radiofrequência. Os dois trabalham também utilizando o aplicativo WeLink. Os dois aceitam comandos de voz aí do Google, da Alexa. Os dois podem entrar também em cenas, automação pelos aplicativos, né? E eles suportam, cada relé, né? Os dois têm 4 relés, cada relé suporta 10 amperes. Isso nos dois modelos. Nesse ponto eles são muito iguais. Então para utilização normal, você vai ligar em 110, 220, não tem diferença nenhuma.
né? Se você for eventualmente alimentar com corrente contínua, talvez se você estiver utilizando um R2 aqui com uma fonte de 5 volts, você não vai conseguir alimentar um R3 que ele precisa a partir de 9 volts. Mas enfim, são casos muito específicos, né? O que eles têm de comum também, né? É a forma de trabalho aqui dos seus relés, né? Os relés são tipo de contato seco, ou seja, se eu alimentá-lo aqui com 110 ou 220, ou se eu alimentá-lo aqui com corrente contínua, não vai fazer diferença nenhuma no funcionamento dos relés. Essa alimentação só vai servir para que ele trabalhe, para que ele possa gerenciar esses relés. A tensão que vai para o relé, ela é alimentada por nós aqui. Então, por exemplo, se eu for ligar uma carga aqui, seja uma luminária, seja um ventilador, seja qualquer equipamento, eu vou colocar aqui a entrada de linha no pino central e vou ter a saída dele quando o relé for acionado por esse lado, que é o normal fechado dele, né? Ou eu posso deixar também o normal aberto. No vídeo que nós fizemos sobre o Sonoff R2, que eu deixei o card aí, nós fizemos vários testes aqui. Nós ligamos lâmpadas primeiro, inicialmente operando pelo normal fechado, né? E depois nós trabalhamos com um exemplo aqui de normal aberto, onde ele alterna essa lâmpada, ela ficar ligada mesmo com o relé estando no estado desligado. E também é possível fazer uma conexão paralela. Nós observamos também no vídeo que nem sempre a informação que você tem lá no aplicativo, se o relé está ligado ou desligado, vai informar se o equipamento está recebendo carga ou não, pelo fato dele poder enviar carga quando ele está também aberto, ou seja, se o relé estiver desligado, ele envia carga por um lado, se ele estiver ligado, carga pelo outro. Nesse ponto, eles funcionam de forma idêntica. Agora, o que mais que tem de diferença, que aí eu acho uma diferença relevante entre os dois modelos? Essa diferença a gente vai mostrar abrindo esses equipamentos. Então, vamos inicialmente abrir aqui o R2, posteriormente abrir o R3. Então nós temos aqui a placa do R2. Nós fizemos um vídeo de configuração avançada do R2, onde nós mostramos essas chaves que tem aqui, o botão de reset e essas chaves de configuração. Por essas chaves eu consigo controlar o modo interlock, ou seja, se eu acionar essa chave aqui, somente um dos relés estará ativo em um determinado momento, ou seja, se eu aciono o relé 3, por exemplo, os outros vão desligar. Se eu tiver com o relé 1 acionado e acionar o 2, o 1 desliga e o 2 liga, ou seja, somente um deles funciona. Aqui eu escolho esse modo. Isso é para quando você tem operação de algum sistema onde você tem que manter somente uma parte energizada desse sistema, um componente energizado. Outras chaves que nós temos aqui, elas permitem selecionar o modo pulso. Por padrão, ele vem no modo em que você aciona e ele permanece com o relé aberto ou fechado, dependendo do comando que você deu. Por aqui eu posso alterar qual dos relés eu vou querer que trabalhe no modo pulso, ou seja, ele vai ser acionado por um período de tempo pré-determinado. E esse período de tempo eu escolho na outra chave aqui. Então eu escolho, por exemplo, 1 segundo, só que esse 1 segundo vai valer para todos. Então se eu colocar relé 1 e 4, por exemplo, no modo de pulso e colocar 1 segundo, os dois vão trabalhar com 1 segundo. Eu não tenho como definir tempos diferentes para relés diferentes. Bom, essa é a questão aqui de configuração por chave. Eu mostrei também no vídeo de configuração avançada do R2 que nós temos no software mais novo, na última versão do firmware dele, esse modo pulso já veio pelo software, o que foi uma melhoria bem interessante. Eu não preciso mais abrir para colocar em modo pulso, eu só vou precisar abrir para colocar em modo interlock. E eu posso escolher, por exemplo, 1 segundo para um relé, 2 segundos para outro, 10 minutos, ele é até bastante flexível, ele vai de poucos segundos até, se não me engano, 1 hora aí de pulso. Então, essas são as principais características do R2, e uma característica dele é essa configuração por meio dessas chaves. Vamos agora dar uma olhadinha na placa do R3.
podemos notar, só de olhar, que ela é mais simples. Onde estão aquelas chaves todas, né? Onde estão aquelas chaves que eu utilizo para configurar aqui o modo pulso, o modo interlock? Onde estão essas chaves todas? Elas não existem. Então o R3 ele é uma atualização bastante interessante do R2. Ele também tem aqui os seus 4 relés, como nós vimos. Mudou o formato da antena, né? Esse aqui tem uma antena comprida aqui, esse tem uma antena enroladinha, mas ele também tem aqui os 4 botões, os LEDs todos. E a placa é mais simples, ela não tem as chaves de configuração. Onde é que eu faço essas configurações então? Já que não existe a possibilidade de eu fazer essa configuração pela placa. É toda por software. Então vejam que interessante, o R3 tem um software mais avançado. Eu vou colocar o modo interlock, modo pulso, todas as configurações utilizando diretamente o aplicativo. Essa é a principal vantagem dele, essa é a principal razão pela qual ele é um equipamento mais novo, mais atualizado e recomendado se você tiver condições de escolher entre um e outro. Não que o R2 seja ruim, ele é ótimo, são dois equipamentos bastante versáteis, bastante interessantes, mas o R3 tem essa vantagem de ser um equipamento mais moderno e mais flexível em termos de configuração por software. Vamos fechá-los então e ir para a nossa conclusão. Bem, concluindo então, qual que eu devo comprar? Vai depender muito de uma questão de preço. Em termos de funcionalidades, eles são idênticos. O que nós vamos ter uma vantagem é o R3, por isso que ele é recomendado, pelo fato de ele ser mais novo e permitir todas as configurações diretamente no aplicativo, sem precisar ficar mexendo em chaves, o que dá uma flexibilidade maior e uma facilidade maior também. Bem, então concluindo, qual que eu devo comprar? Na verdade, nós vimos que em termos de funcionalidade, se você precisa automatizar 4 dispositivos, sejam lâmpadas, luminárias, sejam ventiladores ou qualquer outro dispositivo, né, motores de portão e tudo mais, os dois funcionam da mesma forma. O que eu tenho de vantagem então no R3 é a facilidade de operar todas as suas possibilidades diretamente no aplicativo, pelo fato de ele ser mais novo, um projeto mais moderno. Isso também traz uma outra vantagem para o R3, é que provavelmente atualizações futuras do firmware e do software do R3 terão funcionalidades que o R2 já não vai suportar. Então, quando eu devo comprar o R2? Quando você entender que as funcionalidades dele te atendem e o valor dele for competitivo em relação ao R3. Hoje eu consultei os preços, tanto em sites brasileiros como em sites na China, eles estão muito similares. Então, se você for comprar hoje, eu recomendo que compre o R3. Mais para frente, quando tiver aí uma queima de estoque do R2 e ele te atender, vale a pena você comprar o R2. Então, concluindo, a decisão hoje, eu diria que é pelo R3, a não ser que você encontre o R2 muito mais barato. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo links para o site da Amazon aqui no Brasil, que é uma compra internacional, e vocês vão perceber que os valores são muito similares desses dois produtos. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e tenha te ajudado a escolher pela compra do R2 ou do R3. Deixa aí o seu like, deixa seus comentários, suas dúvidas, inscreva-se no canal e nos veremos em um próximo vídeo.